Graças a Deus. Irmãos amados, vamos ler na Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler, no capítulo 17, nós vamos ler 2 versículos para começar. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. E Deus vai falar grandemente com todos nós, eu creio. Amém. Atos capítulo 17, verso 30 e 31 diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Amém. Amém. Pai celestial, sabemos que esse varão poderoso é o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor anuncia, e nós anunciamos, e eu anuncio a todo mundo agora, que arrependam-se das suas maldades, arrependam-se dos seus maus caminhos, arrependam das suas coisas erradas. Oh meu Deus, fale conosco, nós que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Que maravilha que é poder ter voz ainda para falar do amor do Senhor. Que graça poderosa que é, se nós entendêssemos, quando chegarmos na eternidade, tudo que fizemos em prol do reino de Deus, a recompensa que teremos, se fosse mostrado já lá para nós aqui agora mesmo, nós nos empenharíamos muito mais, nós fazeríamos as coisas do Senhor muito bem feita, com muito amor, e deixaria tudo em segundo plano. Tudo em segundo plano, e primeiro plano viria o Senhor Jesus Cristo e a sua verdade, e nós serviria a Ele com toda a nossa casa, com toda a nossa força. Mas como nós não temos essa sabedoria, essa revelação de contemplar lá a eternidade, nós vamos aqui na terra batendo a cabeça, sofrendo, um dia com depressão, outro dia com dificuldades, e vai assim, aquela frieza, e começamos a olhar o problema dos outros e falamos: vê como está a igreja hoje, e aquele esfriamento daqueles irmãos vai passando para você, aquele distanciamento, aquela friagem, você vai sendo contaminado. Não, você tem que ter um ambiente de fé dentro de você. Você tem que ter um ambiente de vida eterna dentro de você. As ciladas de Satanás não vai te atingir se você tiver fé. Eu sei, porque vivi e vivo a verdade da palavra de Deus. Vê, irmãos, a nossa caminhada. Vejamos as nossas idas e vindas. Quantos têm se afastado do amor do Senhor? Quantos irmãos esfriados, longe do redil do Senhor? Sabe que tem uma explicação? Eu sei, o amor esfriou porque multiplicou a iniquidade. É ou não é? Sim, disse Jesus, o amor de muito esfriaria. E nesse tempo de hoje, que eles têm substituído o Espírito Santo por sabedoria,
eles têm substituído o Espírito Santo, que é o que move a igreja. O que move a igreja sempre foi o Espírito Santo do Senhor. Eles têm substituído por amizade. Eles têm substituído o Espírito Santo do Senhor por unir-se a um lugar. Eles têm substituído. Eu, por exemplo, tinha substituído e já pedi perdão a Deus. E sempre que eu puder, eu farei. Eu tinha substituído a graça de Deus, o amor de Deus. Sabe por quê? Por livretos. Eles substituem a oração. Eles substituíram o amor por livreto. Eles substituíram a oração por livreto. Sim, irmãos, é verdade. Eu achava que simplesmente eu crendo em todos os livros, todo o livreto, eu crendo, ali estava o amor. Descobri que não estava, porque não tinha amor em mim. Eu crendo em tudo o que estava nos livros lá que eu estudava, eu achava que eu não precisava orar, porque eu cria ali. E eles acham a mesma coisa. Descobri que eu preciso orar, sim. Porque o que o irmão lá foi, amém, foi para ele. Mas e você? O que o irmão lá foi há 50 anos atrás, amém, ele o fez para a vida dele, ganhou o galardão dele. Mas e você? Então substituíram por ir a tal lugar, o nascer de novo. Não é o nascer de novo, é nascer de choro, choro no coração, lágrima. Quantos estão lá dentro, nesse grande edifício, num edifício grande chamado mensagem, chorando, com o coração arrebentado lá dentro, e o pastor sobe no púlpito. Em vez de trazer uma palavra de amor, ele traz uma palavra para machucar mais. É verdade isso, estive lá. Marido dividido com a esposa, esposa dividida com o marido. Não, a palavra de Deus não é assim. Primeiramente une o casal, traz harmonia entre os dois. Eles vivem em comunhão um com o outro. Porque se não temos comunhão um com o outro, como teremos com o Senhor? E o pastor sobe no púlpito como um semideus, o dono de toda a verdade, o absoluto de tudo. As pessoas olham para ele e imaginam, ali está o Espírito Santo. Eu pensava assim também. Mas Jesus Cristo, a Bíblia veio, São João capítulo 8, Jesus Cristo dizendo, quando o Espírito da verdade vier a você, Ele te ensinará todas as coisas, Ele te ensinará. E Ele te guiará a toda a verdade. Amém. Toda a verdade da palavra de Deus. Então, para esses irmãozinhos que estão presos lá nesse sistema, esses grandes sistemas, chorando porque não tem amor, é obrigado a seguir. Os jovens são obrigados a ir, aquela obrigação, e a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. A estes eu deixo a minha oração, que Jesus os tire desse sistema, desse cativeiro novamente. Como diz o Salmo 126, quando o Senhor tirou do cativeiro, os que voltavam para Sião, voltar para Sião, aí diz o Salmo 126, faça-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. O cativeiro que eu estava preso. Não, irmãos, a verdade da Bíblia é o Espírito operando. O Espírito não foi limitado a um homem. Ensinaram isso para nós. Ensinaram, mas nós não ia ler a Bíblia, nós ficava só no que estava no livro.
E o que está na Bíblia é que o Espírito ensina a todos nós, segundo a medida da fé de cada um. Você aprende, você lê a Bíblia, você ora, eu aprendo, eu leio a Bíblia, eu oro, o outro lá aprende, lê a Bíblia, ora. O mesmo Espírito que operou eficazmente, diz a Bíblia em Paulo, para o ministério da incircuncisão, operou eficazmente em Pedro para o ministério da circuncisão. O mesmo Espírito. E todos eram irmãos, todos se amavam, porque não fazia de um homem um Deus. Hoje é diferente. Se um irmão chegar lá e dizer: pastor, me esclareça isso aqui, pastor. Ele vai com as suas artimanhas, sabe? Com as suas artimanhas, para não perder os dízimos das pessoas. E ele vai tentar passar a técnica que ele aprendeu no encontro de pastor. A técnica que ele aprendeu. E se o irmão confrontar mais um pouco e dizer: pastor, mas isso aqui, olha, isso está sendo divulgado, pastor. Pastor, está sendo divulgado em bocas grandes hoje, pastor, que isso é assim, assim, assim. O que o senhor tem a me dizer? O pastor simplesmente exclui ele da comunidade. Exclui da comunidade e alerta os demais, dizendo: não tenha contato nem companheirismo com tal pessoa, porque ele está contaminado. Mas pastor, ele quer uma explicação. Explica para mim, pastor, isso. Explica, pastor, que os 7 selos que o irmão Brana pregou. Explica para mim, pastor, que as eras que não foram plagiadas de alguém. Esclareça para mim, pastor, eu preciso. Ele não tem a força de o fazê-lo, porque a história prova. Ele simplesmente o bloqueia, põe de escanteio. Mas na Bíblia não era assim. Na Bíblia Jesus disse: provai todas as coisas. E devemos provar todas as coisas, se é a verdade. João 8,36, conheça a verdade e ela te liberta. Amém? João 8,36 veio para mim. Então aquele pastor, eles já foram instruídos. Centenas deles, os grandes, dizem: não tenha contato. Outros simplesmente sem informação nenhuma, como eu não tinha essa informação. Eu não tinha. Eles cerca daqui, cerca dali, cerca para não chegar até você. Essa grande informação. Eles prendem daqui, prendem dali. E diz: ouça só o nosso grupo, porque você está se contaminando com outras coisas. Não, ouça, eu digo para todos vocês, e quem quiser caminhar comigo, para todos aqui e lá fora, que quiserem caminhar comigo, ouça todo pastor, que eu não tenho medo de perder ninguém, nem estou aqui para enganar vocês, não estou. Digo, os 7 selos que foi pregado, houve um livro de 1919, de o autor Clarence Lark. Qualquer um tem acesso a ele. Leia ele e compare. Ah, não pode falar isso, vamos perder. Por que vamos perder? A obra é do Senhor. Vamos dizer a verdade, abertamente, independente. É feio para mim dizer a verdade. É feio para mim vir aqui e dizer: eu não deveria ter caminhado 30 e tantos anos, mas caminhei. Não é feio, porque a Bíblia acabou de dizer para nós aqui, agora mesmo: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora
a todos os homens, eu era ignorante quanto a isso. Como vou dizer? Omitiram, não vou dizer que mentiram, mentir é muito forte, mas omitiram a verdade do povo. E quando eles prendem o povo dizendo, não assista a esse povo, esse irmão, não assista, ele está com medo de perder você. Põe lá no Google, 1919, um livro chamado A Revelação. Se conseguir baixar, leia ele. Depois leia os 7 selos. E você vai ter sua conclusão. Mas isso é só uma informação. Isso está para todo mundo que quiser. Crente, católico, qualquer denominação da terra. E continua, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. Quem é esse varão? Esse varão é o Senhor Jesus Cristo. Eu pensava, meus irmãos, eu imaginava que para mim ir no rapto, no arrebatamento, eu tinha que estar nos livretos. Não. A Bíblia diz que o Espírito que daquele ressuscitou Jesus dos mortos, se aquele Espírito habita em vocês, esse é o Espírito Santo, Ele mesmo vivificará os vossos corpos mortais. Eu imaginei que para mim aprender de Deus, eu tinha que estar ligado a tal lugar. Não, para mim aprender de Deus, eu preciso simplesmente nascer de novo. Amém. E quando eu nascer de novo, eu leio a Bíblia, o Espírito Santo vem ao meu coração e me ensina toda a verdade. Aí eu vou congregar, sim, eu vou para uma igreja, sim. Não estou dizendo que não vamos à igreja, vamos à igreja, mas digo mais, somos a igreja do Senhor. Não precisa chegar o dia do culto para eu estar fervoroso no Espírito. Não precisa, porque eu sou a casa de Deus para a morada dele em Espírito. Assim ensina a Bíblia. Vós sois o templo de Deus para a morada dele em Espírito. Então você tem culto segunda-feira. Eu tenho culto segunda-feira. Eu sou a morada de Deus, eu sou o templo de Deus. Você tem culto terça-feira, você tem culto quarta-feira, você tem culto quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, segunda de manhã, segunda meio-dia. Aí vamos um dia para a casa de Deus, sim. Vamos um dia para a casa de Deus, porque a Bíblia diz, ó, Salmo 133, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É tão bom. Aí encontra um irmão desse grupo, ele fala, você não pode saudar, eu não, você não é da minha igreja, como que você vai me saudar? Como falaram ao antigo meu sogro, quando ele era vivo, ele com aquela simplicidade foi saudar um religioso. O religioso disse igual a mulher disse a Jesus no poço, sendo tu judeu, tu vem conversar comigo que sou samaritana. Jesus não está nem aí com judeu nem com samaritano. Ele salva todo homem, independente se é grego, se é do Afeganistão, se é da Europa, se é das Américas, seja de onde for. Mas tem isso na face da terra. Tudo não é da nossa puxada, da nossa terceira etapa. Tu é de lá. Vocês se denominaram com esse nome. Na verdade nem existe. Onde que tem terceira puxada na Bíblia? Tem na Bíblia? Onde que está na Bíblia? Porque se eu tomei uma posição pelo Senhor e pela sua palavra, eu tomei uma posição e digo mais uma vez, se alguém ainda duvida, eu digo mais uma vez, aqui dentro eu estou para falar somente o que a Bíblia fala. Somente o que a Bíblia fala. Onde que está?
terceira puxada, segunda puxada. Olha, não está não. E depois ficam discutindo, irmãos apedrejando o outro por coisas que nem está na Bíblia, irmãos. Quando nós deveríamos nos reunir. Atos capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15 diz que Jesus Cristo é o único assunto, era o único assunto do ministério de Paulo. Quem era o único assunto? A pirâmide? Quem era o único assunto? A semente da serpente? Quem era o único assunto? O selo, o trovão? Quem era o único? Jesus Cristo é o único assunto meu também. O Senhor Jesus Cristo. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu sei que quem fica ali, fica o irmão dividido com a esposa, ela chorando porque quer congregar, ele chorando porque quer congregar, mas estão ligados ouvindo tanta coisa, não deixou a palavra de Deus entrar abundantemente. Sabe o que precisa essa pessoa, esse irmão, ou eu mesmo? Precisa abrir o coração para a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus fazer uma limpeza. Aí aquele Senhor Jesus Cristo que entrou no templo, e tu é o templo hoje, ele entrou no templo e limpou. E o templo que ele quer limpar hoje é você, é eu. Só que os sacerdotes do templo, o pastor teu, no caso, é o sacerdote desse templo, não limpava o templo, continuava com aquela idolatria lá dentro. Continuava com venda de jogo, com venda de pombos. Mas Jesus Cristo entrou. Na minha vida entrou, fez uma limpeza, tirou tudo o livro, tirou quadro da parede, sabe? Quebrei os quadros, não quebrei, tirei tudo da parede. Tira os quadros da pintura da parede de fogo, pintura de nuvem eu tiro da parede, pintura de Jesus da parede. E agora já não tem um Jesus pintado, tem um Jesus verdadeiro em mim. É o Espírito dele habita em nós. Onde está ele? Está em mim e em você. Mas nós éramos levados a crer numa fotografia, um culto baseado numa fotografia. E aquele telão coloca a imagem do homem, a cabeça do homem, e fica passando os hinos. E os hinos traz alusão ao homem, os hinos traz alusão àquele homem. E na hora da pregação, a pregação faz alusão àquele homem. E no dia do casamento faz alusão àquele homem. E na hora do batismo de alguém faz alusão àquele homem. Está errado, devemos fazer alusão ao Senhor Jesus Cristo, no batismo, de manhã, na hora do pão de manhã, do café, do almoço, é ao Senhor Jesus Cristo, a Ele a honra e a glória, e o louvor. Então ele pede, ele anuncia a todos os da África, que arrepentam-se. Essa verdade está atravessando o Brasil afora, mundo afora, já está longe, está muito longe daqui, essa grande verdade. A verdade está aí para quem quiser. Tem ainda uma grande passagem que eu quero deixar aqui em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 6, eu vou deixar, porque se eu estou pregando e creio unicamente na Bíblia, eu já vou deixar de antemão falado isso. A igreja de hoje deve ser a igreja da Bíblia. A igreja de hoje. E aí quem estiver me assistindo pode dizer, mas como, irmão Paulo, tu vai fundar uma igreja da Bíblia? Eu não tenho força de fundar e eu não sou fundador de igreja. Mas o Espírito da igreja verdadeira ainda vive, que é o Espírito Santo. Busque Ele. Eu digo, busque Ele, irmãos. Vamos buscar o Espírito Santo da verdade. E Ele virá a nós. Se deixarmos de lado essas coisas, se deixarmos de lado a idolatria, então nascerá essa igreja. Não é um CNPJ.
A igreja de Jesus Cristo não é um CNPJ, mas é o corpo de crente na terra, que foi resgatada pelo próprio sangue dele, comprada pelo próprio sangue dele, não um CNPJ. Um CNPJ não faz igreja. A igreja de Cristo fosse comprada com um bom preço. Ali ele habita. Ali nós o adoramos, sabe? Em espírito e em verdade. Meu culto a Deus de manhã, em espírito e em verdade. Meu culto a Deus na hora do almoço. Alguém diz: cadê culto? Vamos para culto. Eu tenho culto todo dia, 24 horas, só na hora que estou dormindo que eu não estou em culto. Do contrário, é no culto. Sozinho é no culto, é louvando a Deus. Eu em espírito e em verdade, sabe? Na verdade da sua palavra. Então eu quero deixar essa grande exortação do apóstolo São Paulo. Eu digo novamente, a igreja que nós buscamos é a igreja da Bíblia, Atos dos Apóstolos. Para cá, os ensinamentos de Paulo, os ensinamentos de Pedro, os ensinamentos de João, de Tiago e por aí vai. Ele diz no verso capítulo 6, verso 6, capítulo 6, melhor, 1 Timóteo, no capítulo 5, eu quero deixar. Olha que coisa tremenda, não é capítulo 6, é capítulo 5. Oxalá se a igreja de Cristo um dia e todos aprendessem essas coisas. Meus irmãos, me perdoe uma vez mais, é 6 mesmo. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Está vendo? Se alguém ensina alguma doutrina que não é conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo, o resultado é isso aqui. Vou repetir o resultado, porque se eu disse outro dia que eu, estando por 30 anos lendo, eu nunca fui remetido aos ensinos de Jesus Cristo. Isso é verdadeiro. Eu nunca li ainda, das 600 e tantas literaturas que eu li, aonde foi feito referência a Mateus capítulo 6. Nunca li. E você diz, mas que Mateus capítulo 6 é um grande capítulo, grande ensinamento, para não andarmos ansiosos, cuidadosos quanto o dia de amanhã. Olhar os lírios do campo, que nem trabalham, nem fiam, nem tecem, nem as árvores do céu, as aves do céu, que nem juntem celeiro. Eu nunca li nas literaturas. Como eu estaria na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo? Se alguém ensina outra coisa e não conforme a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, eu nunca li na literatura fazer referência à passagem do bom samaritano. Quando alguém passou, um fariseu passou, viu um assaltado no caminho e atropelado, ele simplesmente passou de largo. Os crentes do tabernáculo passam de largo, porque nas 600 e tantas literaturas não tem ensinamento disso. Mas eu lendo a Bíblia, eu aprendi isso. Eu lendo a Bíblia, e diz que passou um homem que desceu do cavalo e atendeu aquela pessoa, atendeu, curou as feridas dele e limpou ele. Não perguntou se ele era de... Não pergunte não, lá o negócio é perguntar: tu é de qual companheirismo? Tu é de qual? Tu é da igreja de tal?
Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo é livre, é uma só, de norte a sul. Vocês fizeram cerquinhas com os membros para cá, cerquinha com os membros para cá, para lá. O povo de Deus é livre. Esses membros tinham que ouvir a verdade e nascerem de novo, e serem batizados na verdade, e servir somente o Senhor Jesus Cristo. Seria um povo só. Quero dizer mais, nunca vi nas literaturas fazer alusão de quando Jesus entra no templo e limpa o templo. Nunca li nas literaturas. Dos que eu lembro, eu cito aqui. E se eu lembrar mais, citarei. Mas continua, se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. É soberbo, ensina soberba. O ensino dele é soberba e nada sabe, mas delira. Delira! Numa literatura, a primeira visão que eu tenho notícia do que eu li na literatura, ele diz de 5 anjos, os mais velozes apareceram a ele. 5 anjos. Depois 2, 3 anos, ele passa a dizer 7 anjos. Está lá em casa, elas. As antigas, mais antigas, 2, 3 anos atrás, era 5 anjos. Depois passou para 7. Mais delira acerca, é soberbo e nada sabe. Delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais de tudo isso nascem invejas. Inveja nasce disso. Porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos e privados da verdade. Tu não fica sabendo isso? Vai estudar a literatura, estudem ela e veja, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, a sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Não, mas nós temos que ter uma igreja que parece um hotel 5 estrelas para fazer o nosso encontro. Vamos nos encontrar para orar no monte. Vamos nos encontrar para fazer 3 dias de jejum. Não para contendas e debates, como diz o livro de Isaías, para dar punhada nas costas um dos outros, impiamente. Não é esse o encontro que Deus quer, não. Deus quer que nós nasçamos de novo e matemos a fome ao faminto, diz lá, parar de estender o dedo. Aí sim diz que daí dizemos, Senhor, Ele dirá, eis-me aqui. A nossa cura virá apressadamente. E o sol brilhará como meio-dia para nós. Mas cada um se isola em seu grupo, a ponto de se passar com um irmão que teve até ontem, anteontem, por 30 anos lá, ele não olha para não cumprimentar. Não nasceram de novo. Não, precisa nascer de novo. Quando nasce, olha, eu disse outro dia, quantas pessoas foram para esse sistema e eu ajudei? Não foi poucos não, e ainda estão lá muitos. Quando você ganhar uma pessoa para o Senhor Jesus Cristo, o dia que Ele te vê, Ele te abraça. Amém? Quando você ganhar um irmão do mundo para o Senhor Jesus Cristo, quando Ele te vê, Ele te abraça. Nunca Ele vai se importar. Mas ganha para esse sistema. Ele vai pertencer sempre ao sistema. Ele vai sair dali para lá, sempre dentro do sistema. Dali ele vai para o outro, do outro, mas nunca para o Senhor Jesus Cristo. E eu descobri isso e falei, eu estou
perdido, iludido nisso aqui. Vamos em frente. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Estejamos contentes. Mas não estão, não. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro, olha, eles têm que manter o povo mal informado. Não pode ser divulgado, porque tem amor ao dinheiro. Aquele irmão e a família dele vai e dizima lá. Como faz? Ele vai ficar sem o dízimo? O amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, meu Deus, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Vocês não dizem amém, não? Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Eu fugi destas coisas. E segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Eu disse, vou para o mundo inteiro através da rede. Na quarta-feira à noite será assim que eu começar. Toda quarta-feira à noite, culto online. Domingo pela manhã, ensino da palavra de Deus na escola bíblica online. 1h30 de ensinamento da Bíblia. E domingo à noite gravando aqui. Vai ser 3 vezes na semana. Mas vão cercar, não deixa o irmão do tabernáculo ouvir, porque ele vai ouvir, vai sair do tabernáculo agora. E vai para a Bíblia, ele não vai para a minha igreja, que eu não tenho igreja. Ele deve nascer de novo. Eu lhes apresento o Senhor Jesus Cristo. Quando o irmão falou comigo lá do lado de lá do oceano, da África, disse, então tudo isso aqui que eu vivi também é tudo em vão. É uma mentira. Eles sem muito entendimento, as primeiras informações que eu passei, eu disse, irmão Mateus, durante 5 meses eu tenho examinado essas coisas. Examine primeiro. O mesmo Deus que operou em mim, opera em você também. E Ele guiará a toda a verdade. Só que se Ele for revelado, Ele vai falar, porque a bola vai arder dentro. A chama vai arder. Ele vai falar para o outro. O outro vai falar para o outro. O outro vai falar para o outro. E o outro para o outro. E vira uma boa corrente, sabe? Uma corrente em prol da verdade da palavra de Deus. Ainda continua. Mas foge. Como? Mas tu, ó homem de Deus, foge estas coisas e segue a justiça. Milita a boa milícia da fé. Militar, irmão. Vamos militar a milícia da fé? Nada vai me parar, não. Nada vai me parar. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Tendo feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Claro, milhares de testemunhas me ouviram lá, e agora milhares ouvirão novamente. Milhares ouvirão. Mando-te diante de Deus, falando para mim agora, que todas as coisas vivificam, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, Ele só, a imortalidade. E habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder sempre eterno. Amém.
Manda aos ricos deste mundo. Um recado aos ricos, aos irmãos ricos deste mundo. Ou aos ricos que nem é irmão. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Aqueles ricos orgulhosos, nariz empinado. Não. Nem ponha a esperança na incerteza das riquezas. Mas em Deus, põe a esperança em Deus, ricos deste mundo. Tire tua esperança do dinheiro, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para gozarmos dela. Que façam bem. Ó, se os ricos desse mundo, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, e assim e sejam comunicáveis. Ou os ricos se fecham nas suas mansões, Paulo manda eles serem comunicáveis. Que diferença, hein? Eles se fecham lá com portões altos de 10 metros de altura, que eles entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Aí diz Paulo: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Eu rogo que Jesus fale melhor no meu e no seu coração, e prossigamos, amados irmãos, firmados na palavra de Deus. Leiam a Bíblia, leiam o Novo Testamento, leiam os Evangelhos, querem saber a igreja, qual é a igreja? Atos dos Apóstolos, leia a igreja de Atos, leia todo o Atos, leia, ore, releia, jejue, faça jejum. Lá eu dizia, eu não preciso fazer jejum, porque eu creio nos livretos, eu crendo, está bom para mim, eu só creio. Não precisa fazer jejum. Não, lá eu não preciso orar, porque eu estou crendo. Não, mas crendo mesmo tem que orar. Está vendo? Eu havia substituído por um homem, por uma coisa. Aí quando a palavra vem e as escamas caíram dos meus olhos, a luz brilhou, e aqui estou para dizer: a única verdade é o Senhor Jesus Cristo. Nele está toda a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai dizer, a não ser por mim. Graças a Deus, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Senhor, por mais esse culto aqui, ó Pai. E a quem assistir, a bênção vá lá na casa dessa pessoa. Que a bênção, o amor de Deus vá no lar desse irmão, vá no lar dessa família, ó Pai. Faltando emprego, faltando salário, supre as necessidades, ó Senhor. Salva, Senhor, os perdidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Traga mais gente, ó Pai, para a Tua palavra. Traga, meu Deus, traga muitas pessoas, muitas almas para o Teu reino, ó Senhor. Abençoe aqui dentro esse moço, ó Pai, que veio aqui nesta noite. Seja com ele, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja com todos nós, ó Senhor. Que nada falte para nós. É o que eu te peço. Fique, Senhor, em meu coração. Amém, Jesus.